turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele, estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, começando com as habilidades do segundo bimestre. E para me acompanhar nessa aula, estou com a presença do professor Adriano. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, professora. Fala, turminha, beleza com vocês? Sou o Adriano Neves, professor de Arte dos Anos Iniciais, e estou aqui para ajudar a professora Fran na Educação Física. Muito obrigada, professor, por aceitar o convite para participar dessa aula junto comigo e com os professores e estudantes do terceiro ano. Você está preparado? Estou, porque eu treinei jogo da memória e do balde sem vedação mesmo. Treinei tudo. Mas não tem nada disso nessa aula. Não? Não. É o que essa aula? É sobre lutas. Então não estou preparado. Tudo bem, nada fora do comum. Vamos fazer nossa audiodescrição? Sim. Então, eu sou a professora Franciele, meu cabelo é liso, eu uso óculos, estou com uma camiseta azul de manga curta, calça preta e tênis preto. E você, professor? Professor Adriano, careca, óculos, camiseta de manga curta azul, calça preta e tênis azul. Então, o título da aula de hoje, diferenças entre lutas e brigas. Temos aí as redes sociais para vocês compartilharem conosco as atividades de vocês. A habilidade de hoje, EF03, EF15, identificar as características das lutas do contexto comunitário, incluindo as de matrizes indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas. Então, o foco da aula de hoje é aqui, ó, reconhecer as diferenças entre lutas e brigas. O objeto do conhecimento, lutas do contexto comunitário, matrizes indígena e africana. E o que vamos aprender? Vamos falar sobre a diferença entre lutas e brigas. Perfeito, professor? Perfeito. Para isso, vamos fazer uma lista de lutas que conhecemos. Professor Adriano, fale uma luta que você conhece. Maculelê? Pode ser judô. Judô. Maculelê não é uma luta, será, professora? É aquele com capoeira e com espadas. Judô. Eu vou colocar capoeira. Já que você falou capoeira, eu vou aproveitar a deixa da capoeira. Vai pensando em outra luta aí, professor Adriano. Karatê? Karatê. Pessoal, o objetivo é que vocês criem uma lista de lutas que vocês conhecem. Vocês podem sentar em grupos e montarem aí. Eu vou colocar Kung Fu. Kung Fu. Mais alguma, professora Adriana? Boxe. Boxe. Eu vou colocar Muay Thai. Pode colocar futebol também. Não. Aqui às vezes parece, né? Luta não, né? Parece briga. Aí, pronto. Mais alguma, professor? Mais alguma? Pode pôr jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Eu vou colocar taekwondo. De vez em quando, viu? Depende do que se eu carrego peso ou não. Tá falando da luta. Desculpe. Mais alguma, professor Adriano? Temos que colocar mais duas. Mais duas? Pode colocar as suas. Então coloca o Aikido. Aikido? Pegaram bem na hora que eu estava mexendo minha lombar, professora. É porque tá com dor aí? Eu vendo esses exercícios todos aí, já vai me dando uma dorzinha, um cansaço. Eu vou colocar Krav Maga. Aí, Krav Maga. Pessoal, vocês não precisam lembrar exatamente conhecer exatamente essas lutas. São lutas que eu e a professora Adriana, a gente foi falando aí durante o dia, né? Vocês podem criar a lista de vocês. Pode ter mais lutas, pode ter menos lutas, lutas diferentes, né? A professora Adriana me falou de algumas outras lutas diferentes aí, o sambo. Sambo, savate.
São lutas que eu não conheço, mas que eu fiquei bem interessada. Depois que acabar aí, eu vou pesquisar para conhecer um pouquinho mais sobre essas lutas. Então, temos aqui a nossa lista, tá? De lutas que conhecemos. Judô, capoeira, karatê, kung fu, boxe, muay thai, jiu-jitsu, taekwondo, aikido, krav maga. Tá? Poderíamos colocar mais? Poderíamos. Sim. Mas conseguimos preencher aí todas as linhas. Poderiam ter menos também, não tem nenhum problema. E aí nós vamos fazer a atividade Tempestade de Lutas, onde nós temos que pensar a primeira coisa que vem em mente quando falamos no termo lutas. O que vem na sua cabeça, professor? Disciplina. Disciplina. Tá. Então, disciplina. Mais alguma palavra? Equilíbrio. Equilíbrio. Pode ir falando, professor, que você lembrar, e depois eu coloco as minhas. Condicionamento físico. Condicionamento físico. Autocontrole. Também. Para mim, o que vem na minha cabeça é combate. Vou escrever combate. Golpes. Sabe o que vem na minha cabeça? O nome de uma luta. Capoeira. É, você colocou também. Professora, depois a gente vai comparar essas duas colunas, hein? Tá. Por quê? Porque eu acho que você quer lutar mais do que eu, ó. Então você colocou combate, golpes e capoeira. Eu coloquei disciplina, equilíbrio, condicionamento físico, autocontrole. Olha lá. Olha lá. A professora está com raiva. Fica Tô até não, um pouquinho gente. mais longe. Pode voltar, professor. Eu não ofereço perigo nenhum. Ai. Tá? Mas, pessoal, é muito normal quando a gente mostra isso para os estudantes que surjam palavras como brigas, atrito, Ah, verdade. que são coisas que, na verdade, não fazem parte das lutas. Mas é comum alguns estudantes associar luta com briga. E o objetivo da aula de hoje é a gente, de fato, separar e diferenciar, porque são coisas diferentes. Tá? Então, qual é a diferença entre lutas e brigas? As lutas, elas possuem regras, respeito pelo colega, pelo professor, pelo treinador, pelo espaço de treino. Já as brigas, elas são conflitos caóticos entre pessoas que não respeitam nenhum dos elementos das lutas. Não respeitam um ao outro, tá? Então, essa é basicamente a diferença entre lutas e brigas. Mas eu trouxe aqui não foi uma tabelinha, mas alguns itens para vocês entenderem. Aqui, vamos falar primeiro sobre lutas. Quais são as características das lutas? Lutas possuem regras, né, professor Adriano? Tem que ter regra. Cada luta tem a sua regra. Algumas lutas você pode executar alguns golpes que em outras lutas não pode, você deve respeitar isso, né? Porque senão você sofre ali alguma punição, né? As lutas possuem vestimentas, né? Então cada luta tem a sua vestimenta adequada. Tem um árbitro que está responsável por analisar tudo o que está acontecendo na luta, se estão respeitando as regras. Existe técnica, ou seja, cada luta tem a sua técnica específica. Tem sim respeito ao adversário. Ele é um adversário e não um inimigo, né? Eles estão ali combatendo um com o outro, mas com respeito. Existem equipamentos de segurança e também um espaço apropriado. Cada luta, ela acontece em um determinado local apropriado, tá? Então, essas são características de lutas. Agora, as brigas. Tem rixa, né? Sabe quando você fica com aquela rixinha com a pessoa que você não gosta? Tem agressividade.
desrespeito, ou seja, respeito não existe, não tem segurança, gera confusão, não tem nenhuma regra e causa inimizade. Tá? Então, são diferenças muito grandes entre luta e briga. Luta é um esporte, briga não é. Eu vou depois imprimir isso daí, professora. Tá bom. Vou colocar no local aí, pra Sim. gente saber o que é. É bom, né? Porque é normal ter essa confusão, mas a sim. gente precisa saber diferenciar, tá, pessoal? Uma coisa da outra. Porque muitas pessoas falam, eu não gosto de lutas porque eu não gosto de brigar. Mas você não vai brigar na luta. Você vai ter um combate com o adversário, com respeito, com segurança. Não é uma briga. E também não é o primeiro dia de aula, né? Que eu acho que a pessoa já vai lutar lá. Não, lógico que não. Então, hoje o objetivo é basicamente esse, a gente diferenciar uma coisa da outra e depois nós vamos fazer atividades para vocês irem entendendo as características das lutas, tá? E aí, professora, agora nós vamos escrever o que é briga e o que é luta. Esse tá fácil, porque são as imagens da tela anterior. Qual desses é luta? O primeiro. O primeiro? Porque tem equipamento, dá para ver que tem equipamento. Dá para ver que está no lugar também. Sim. Tem pessoas assistindo, né? É verdade. E briga? Você acha que o segundo é briga ou é luta? É briga, né? Briga. A cara de nervoso, de descontente. Eles estão em qualquer local, né? Roupas do dia a dia. Então, e aqui, professor? Opa, deixa eu olhar direitinho. Luta o primeiro. O segundo também, né? Isso mesmo. Primeiro os dois. porque eu tô vendo que eles estão usando um uniforme. Sim. A segunda é a imagem, dá para ver que tem técnicas, né? Técnicas, equipamentos de segurança. Então, os dois tratam-se de lutas, tá? E aqui, professora Adriana? Isso aí tá claro que é briga, né? Olha lá, disputando o brinquedo. Briga, né? Sem respeito pelo brinquedo. E o segundo? Eu acho que também é briga, mesmo não estando batendo um no outro, estão gritando ali, né? Você viu uma cara de... Eles não estão contentes, né? Uma cara de ódio. Possivelmente está rolando até um desrespeito, né, no que eles estão falando. Então, as duas imagens tratam-se de brigas. O que aprendemos na aula de hoje? As diferenças entre lutas e brigas. Aqui temos a avaliação para vocês responderem o que vocês acharam da aula de hoje. Professora Adriana, muito obrigada pela participação. Obrigado, professora. E nos vemos na próxima aula de Educação Física. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.